A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal, que certamente será um canal de bênção para você e para a sua família. Me responde algo assim: você acredita, você crê que Deus pode restituir algo na sua vida e utilizando de meios sobrenaturais? Como, por exemplo, fazer com que um ferro, que é claro, você sabe, tem a densidade, pesa mais do que a água, logo ele tende a se afundar. Porém, Deus também pode fazer com que esse ferro fique mais leve do que a água. Você acredita nisso? Você tem fé? Você crê no sobrenatural de Deus? Então vamos fazer uma análise aqui de um texto que se encontra em 2 Reis, no Antigo Testamento, segundo livro de Reis, no capítulo 6. Vamos fazer a leitura dele. Diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Veja bem aqui, nós tiramos aqui já algumas lições. Esses discípulos aqui, eles estavam dispostos a aprender com Eliseu, aprender a palavra de Deus. E eles observaram que o lugar onde estavam, a sala de aula, por exemplo, já estava ficando muito apertada para a quantidade de discípulos, de alunos. Então eles disseram: vamos aumentar, ampliar este lugar. Aqui eu vejo também, eles estavam preocupados sim com a lotação, estava muito apertado. Mas também aqui tem um pouco de visão espiritual. Eles viram que Deus estava dando crescimento àquela obra. Então eles disseram: vamos ampliar este lugar, porque certamente Deus vai enviar mais pessoas. Deus vai ampliar os horizontes. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Você acredita que Deus pode aumentar, ampliar, abrir os horizontes na sua vida? Você talvez não esteja vendo. Você olha assim e diz: não, o lugar onde eu estou é suficiente. Mas se você tiver uma visão espiritual, se você acreditar no poder ampliador de Deus, você pode vislumbrar, você pode enxergar mais adiante algo, um crescimento grandioso na sua vida. Seja em qualquer área, você pode ter fé. Se você tiver fé, você vai olhar e vai ver isso que você hoje vê e diz é muito pequeno. Isso aqui não vai a lugar algum. Mas se você tiver fé e depositar sua fé em Deus, a obra vai crescer. A sua empresa vai se ampliar. Ela vai aumentar a sua produção. A sua família, que hoje talvez não esteja de acordo com o que você gostaria, ela vai crescer espiritualmente e vai render a você muitos frutos. Deposite a sua fé. Creia que Deus vai fazer com que as cercanias da sua vida venham se ampliar. Eliseu respondeu aos seus discípulos: vão, vocês estão autorizados para irem fazer conforme o desejo de vossos corações. Porém, aqueles alunos disseram o seguinte: não, nós queremos que o Senhor vá conosco. Nós não iremos sozinhos. Aqui eu me recordo de uma passagem em que Deus falou para Moisés: Moisés, eu não irei mais com vocês, mas vou enviar um anjo para conduzir vocês até a terra prometida. E Moisés então disse: Senhor, não. Sem a
tua presença. Se o Senhor não for conosco, daqui eu não saio, nós não iremos. Que maravilha de revelação Moisés tinha. Ele percebeu que se a presença de Deus não fosse com ele, o plano, o projeto, toda a arquitetura daria errado. As coisas não iriam fluir. As engrenagens não iriam ficar perfeitas. Por quê? Porque sem Deus nada podemos fazer. E seus planos como estão? Os seus projetos estão de acordo com a vontade de Deus? Você primeiro apresenta a Ele aquilo que você deseja realizar para que Deus vá com você? E você ora, intercede, suplicando que a presença de Deus esteja ao seu lado? Lembre-se, sem Deus nada podemos fazer. Então, consulte-o e depois peça que Ele vá à sua frente. E assim, todos os embaraços, todos os impedimentos, as barreiras, os levantes serão retirados da sua frente. Mas aconteceu que, enquanto um deles estava cortando um tronco, o machado escapuliu da madeira e caiu na água, e caiu no lago. E então o homem gritou: "Ai, meu senhor, porque era emprestado." O machado era emprestado, e aquele homem certamente não tinha condições de comprar um novo para restituir a pessoa a quem ele pegou emprestado. Ele então fica sem ação, estarrecido diante da situação, porque, logicamente, o ferro vai para o fundo do lago. E as águas do Rio Jordão, olha, são barrentas. Ou seja, é impossível de você olhar e enxergar o fundo. Aquele homem disse: "Pronto, eu estou perdido. Já não há para mim já não há mais nenhuma saída." Só que ele não contava com a ação sobrenatural de Deus. Daí então, o homem de Deus, Eliseu, perguntou: "Onde caiu?" E então mostraram a ele onde tinha caído. Ele cortou um pedaço de madeira, um pedaço de pau, e jogou ali em cima, onde o machado tinha caído. E fez o machado flutuar. E depois então disse: "Aí, pegue agora." E aí, você acredita nisso? O poder de Deus é de fato assustador. E o homem de Deus, realmente, quando anda na presença do Senhor, pode fazer grandes coisas. E você tem se esforçado também para andar diante da face do Senhor? Para, na hora de desespero como esse, não ter dúvida de que Deus vai te ajudar? De que Deus vai estender a sua mão poderosa? E então, devemos sim viver sempre na presença do nosso Deus. Porque quando um momento inesperado, quando um evento acontecer, você já está ciente de que Deus vai agir em seu favor. Eliseu não teve dúvida. Eliseu não tosquenejou. Ele perguntou: "Onde caiu?" Não se preocupe, nós vamos resolver, porque a mão de Deus está sobre a minha vida, porque eu tenho servido a Ele com sinceridade em meu coração. Eu desejo, rogo ao Senhor que não apenas Eliseu, mas todos nós tenhamos também essa mesma convicção de que Deus vai solucionar os nossos problemas. Aquele homem que estava aflito, porque se ele pegou emprestado é porque ele não tinha condições de comprar um machado. Ele não sabia o que fazer, o que dizer para a pessoa. Acontece que Deus, através do profeta, restituiu aquilo que ele tinha perdido.
Nessa manhã nós queremos interceder, rogar por sua vida, junto com você, para que Deus venha restituir aquilo que você perdeu, aquilo que o inimigo tomou, aquilo que o inimigo levou. Se for da vontade de Deus, Ele vai restituir aquilo que você perdeu. Aquilo que você talvez até olhou assim e disse, já não há mais esperança. Já não há como receber de volta o que era meu. Mas acontece que você não está contando com o poder soberano, o poder que fez aquele pedaço de ferro, aquele machado, flutuar. Esse mesmo poder está em operação ainda na terra. É só você crer. Se você depositar sua fé nele, ele pode fazer o sobrenatural na sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. Eliseu tinha plena convicção no Deus a quem ele servia. Assim como Deus restituiu o machado àquele homem, ele também hoje vai restituir aquilo que você perdeu. Deus tem o poder, só depende de nós termos a fé. A fé que vai fazer com que a mão de Deus se mova em nosso favor. Você crê? Então vamos orar, vamos interceder e Ele vai nos ouvir. Eterno Deus, nós cremos, nós acreditamos que nada é impossível ao Senhor. Nós acabamos de ler aqui uma narrativa em que o Senhor fez o ferro flutuar. Aos olhos humanos, a razão humana, isso é impossível. Mas nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Da mesma forma que o Senhor restituiu aquele machado, aquele homem que estava desesperado, nós rogamos nesta manhã que o Senhor venha restituir aquilo que o inimigo tirou, aquilo que o inimigo roubou, aquilo que o inimigo levou desta pessoa que intercede comigo. Senhor Deus, se foi a família, se foi o casamento, que o Senhor venha mudar o coração do cônjuge, que o Senhor venha mover águas, fazer aquilo que para nós é impossível e restitui, Senhor Deus, a família, restitui, Senhor, o casamento. Senhor Deus, bens materiais foram tomados pelo inimigo. Aqueles que antes tinham tudo, hoje se encontram sem nada. Deus, o Senhor pode sim fazer com que este quadro seja mudado. Deus vira a página da vida desta pessoa e restitui tudo aquilo que foi perdido. Deus move as montanhas, faz o impossível, porque depositamos em Ti toda a confiança. Senhor Deus, nesse momento há pessoas que perderam a saúde e se encontram em leitos de hospitais, que vivem dependendo de remédios. Senhor, faz com que este mal desapareça. Erga a Tua mão e toca nesta vida, Senhor. Restitui a saúde dela, Deus. Ela se encontra, quem sabe, até com aquele diagnóstico final. Já não tem mais saída, é só aguardar a morte. Mas nós acreditamos que a última palavra pertence ao Senhor. Que mesmo que a medicina não encontre nenhuma solução, mas o Senhor é o Criador. O Senhor é o Deus que criou céus e terra. Portanto, Senhor Deus, nós te suplicamos uma resposta positiva, que o Senhor venha confundir toda a ciência por meio de um ato sobrenatural. Senhor Deus, restitui, Deus, a saúde dessa pessoa. Manda esse mal ir embora, no nome de Jesus. Amém. Creia, meu irmão, minha irmã, que aquilo que foi perdido, Deus vai trazer de volta, porque Ele é o Deus do impossível. Fique na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo.
Se não for inscrito, se inscreva no canal. Se acha que essa palavra vai edificar a vida de alguém, compartilhe, deixe seu like e até a próxima.